Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarini, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom galera, como muitos podem perceber, eu tenho ficado um pouco ausente por conta de problemas que têm acontecido, problemas pessoais. Bom, eu era casado, eu não costumava expor essa minha vida, o meu pessoal, no canal. Tanto que durante muito tempo, muitas pessoas nem sabiam disso. Nem sabiam qual era a relação da minha vida pessoal, casado ou não, o que eu fazia, o que eu deixava de fazer. Mas nesses últimos tempos, eu e minha esposa acabamos nos separando, então eu estive passando durante essas semanas por alguns problemas nesse sentido. Eu tenho uma filhinha, isso muitos já sabem, puderam ver em alguns vídeos ou lives anteriores que eu fiz há alguns tempos atrás. Então, devido a alguns problemas, eu fiquei um pouco ausente e também por esses mesmos problemas eu decidi mudar o conteúdo do canal. Assim, trazendo então informações que vão ajudar pessoas que saíram do sistema e que não sabem o que fazer. Por exemplo, sobre num relacionamento, o que ocorre, por que acabam, o que as pessoas devem fazer, quais as atitudes e escolhas que devem tomar e fazer. Então é muito mais nesse assunto que eu quero abordar, porque ficar abordando assunto contra a religião, ficar se degladiando contra religiosos, contra os gracistas, o pessoal da graça, como eles estão agora se degladiando uns contra os outros, eu meio que cansei disso, cansei de bater na mesma tecla e não é o que eu quero fazer, não é o que eu quero trazer, não é o tipo de conteúdo que me agrada mais. Mas ajudar pessoas que têm problemas justamente com isso, que saindo não sabe como fazer, o que fazer e como viver, porque assim, neste vídeo nós vamos falar um assunto muito interessante e que eu quero trazer justamente sobre relacionamento. Na religião se ensina sobre o jugo desigual, mas o que realmente é o jugo desigual? Então é isso que eu vou trazer um pouquinho nesse vídeo e eu peço perdão a vocês, a minha ausência, mas é por conta dos problemas que eu já disse, e não só isso, eu só dei uma pincelada, há muitas outras coisas também, mas que eu não vou falar aqui, porque não é o assunto. Durante esses vídeos que eu quero fazer lives também. Pessoas estarão convidadas para vir expor um pouquinho da sua vida, o que aconteceu, problemas que ocorrem, onde eu também vou contar um pouco mais da minha vida, os problemas que aconteceram lá atrás e que afetam hoje. Então, nas lives, eu vou estar convidando pessoas para a gente bater esse papo, para tirar muitas dúvidas nesse sentido. E falarei mais sobre a minha vida também nessas outras lives. Então esse vídeo é mais para explicar isso. O que realmente é o jugo desigual. Então enquanto eu vou colocar algumas imagens, eu vou ler alguma coisinha rapidinha para entender o que é o jugo, ou canga, também, que se é muito usado para o mesmo sentido de jugo, neste jugo que a religião ensina. Mas olha só o que é jugo. O que é jugo? Jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois. É exatamente isso, para unir dois bois, mas olha qual a finalidade dela. Para que andem no mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça. Então olha que interessante, para que eles andem no mesmo compasso enquanto eles puxam um arado ou uma carroça. É também chamado de canga ou junta de bois. Jugo era uma espécie de forca, por baixo da qual os romanos faziam passar os inimigos vencidos nas batalhas. Bom, mas aí neste caso já é um outro tipo que eu não quero abordar aqui, envolve um outro tipo de história, é diferente. Nesse eu quero falar justamente desse jugo, dessa canga, onde os bois têm que andar no mesmo compasso. E isso que é muito interessante. Como vocês puderam ver nas imagens, a canga, ou o jugo, ele une dois bois fazendo com que eles andem no mesmo compasso para arar a terra ou puxar uma carroça. Se essa canga ela estiver sobre um boi menor, um outro será maior. Assim, um carregará mais peso, mais carga
que o outro. Então, trazendo para um relacionamento, é exatamente a mesma coisa o jugo desigual. E não tem nada a ver com o que a religião ensina, que é um conhecer a palavra de Deus e o outro não. Não é isso jugo desigual, e não tem nada a ver com isso. O jugo desigual é uma pessoa carregar mais peso, ficar sobrecarregada mais do que a outra. Porque elas não estão andando em compasso, num compasso, as duas não estão equilibradas, não estão caminhando juntas. Isso é o jugo desigual. E é exatamente o que acontece no relacionamento. O jugo desigual acarreta em muitos fatores que futuramente irão destruir esse relacionamento se não for corrigido antes. Por exemplo, um dos fatores do jugo desigual é o desequilíbrio, como nós vimos, é as pessoas pensarem diferente. Automaticamente já existe jugo desigual por todas as pessoas, porque ninguém pensa igual, ninguém pensa exatamente do mesmo jeito. Quando duas pessoas decidem se unir, isso é uma escolha, não tem nada a ver com Deus preparar uma pessoa para outra. Eu não quero falar muito disso aqui, porque eu sei que muitos vão falar, mas Deus ele revelou para mim que era tal pessoa, ele orou e Deus confirmou, algo do tipo. Se for assim, então Deus é um tremendo injusto, porque isso só provavelmente acontece com algumas pessoas e com outras não, mas isso é um outro fator psicológico que eu vou trazer em um outro vídeo. Tanto que existem mais mulheres no mundo do que homens. Deus, se ele fizesse isso, ele seria completamente injusto. Um casamento é questão de escolha e não que é Deus que preparou uma pessoa para outra. Não tem nada a ver com isso. É uma questão de escolha. A pessoa escolhe se unir à outra. Tanto que o apóstolo Paulo fala que Deus não deixou muita doutrina sobre casamento, mas que ele dava dele mesmo. Ele que dava uma doutrina dele mesmo, uma orientação dele. Então vemos que não é bem como se ensina na religião. Mas então vamos lá. Voltando para o jugo. O que é jugo? As pessoas pensarem diferente. É normal que muitas pessoas pensem diferente, porque todo mundo aprenderam e estudaram e passaram por doutrinas e culturas diferentes. Por mais que muitas ainda pensam quase parecidos, ainda assim vai ter muitas coisas que serão diferentes do que as pessoas pensam. E quando elas decidem então se unir, as duas têm que buscar um equilíbrio, abrir mão de algumas coisas e passar a aprender outras. E isso não só uma, mas as duas pessoas devem fazer isso, tanto o marido quanto a esposa. Os dois devem abrir mão de algumas coisas para aprender outras. Se um apenas faz isso, é como o jugo desigual. Um está carregando mais peso que o outro e isso sobrecarrega. Uma pessoa vai ficar sobrecarregada. Em um determinado momento ela vai estourar. Ou se ela não estourar, ela vai entrar em depressão. As coisas não vão estar como ela gostaria. E não estando como ela gostaria, ela também não vai conseguir agradar a outra pessoa que gostaria que ela agradasse ela. É ensinado na religião também que um deve fazer o outro feliz. Uma tremenda mentira, pois a felicidade é individual. Cada um é responsável pela sua própria felicidade. Por mais que as pessoas tentem fazer as outras felizes, às vezes o que faz a pessoa feliz é simplesmente algo mais simples do que aquela pessoa, do que a outra pessoa achava. Às vezes a outra pessoa ela acaba tentando puxar o saco, ela acaba exagerando, tentando agradar a outra pessoa. Mas às vezes não é aquilo que agradava a ela. Bom, não sei se vocês estão entendendo, mas a felicidade consiste em querer ser feliz do jeito que está, como está, e enfrentar os problemas, enfrentar os medos e caminhar para frente, buscar um equilíbrio, buscar junto com a outra pessoa metas, um caminho para trilhar e buscar resolver os problemas. Falta de diálogo, muitas coisas acarretam para que essa relação não caminhe junto. E esse é alguns dos fatores que eu abordarei em próximos vídeos ou até em lives, caso alguém queira participar e comentar alguma coisa sobre a sua vida.
sobre algum problema que passou, sobre experiências nesse sentido. Então é muito importante a mudança. Tanto um quanto o outro é necessário, é preciso que os dois mudem. Quantas vezes muitas pessoas já não ouviram falar: ah, no começo do casamento eu achava que conhecia tal pessoa, mas depois de alguns anos ele não era mais daquele jeito. Ou seja, as pessoas normalmente elas mudam, elas adquirem conhecimento, experiências e mudam automaticamente com o passar do tempo. Então não é porque as pessoas não conheciam e depois que a pessoa se revelou, não é isso. É porque ela mudou. Só que quando a pessoa não muda com a própria vontade, ela muda para pior, ela muda por um rumo que não é o rumo certo, onde está em equilíbrio com a outra pessoa. Portanto, quando se há uma disciplina, quando se abre mão de coisas que não são necessárias, coisas para o equilíbrio dos dois, do casal, essas pessoas elas caminham junto, exatamente como no jugo. Então eles caminham em equilíbrio, os dois carregando a mesma carga, a mesma quantidade de carga, e um ajudando o outro. Assim, um não fica sobrecarregado, trazendo então muitos problemas. Então, esse fator do jugo desigual, esse é um fator muito, mas muito interessante ser entendido, porque na religião existem muitas doutrinas que tratam vários casais ou todos os casais da mesma maneira. Pois se é a mesma doutrina para todos, eles vão ser tratados da mesma maneira. Então vai funcionar para alguns, mas para outros não vai funcionar. O porquê? Porque todos os casais não têm exatamente os mesmos problemas. Por mais que alguns tenham até os mesmos problemas, nem todos terão. A dificuldade de alguns é diferente da de outros. E se não for tratada na raiz desses problemas individualmente, nos problemas específicos de cada um, vai acarretar em muitos problemas. Para alguns vai ser mais fácil e para outros não, quando se tratam todos exatamente da mesma maneira. Alguns serão frustrados e outros não. Por isso, alguns dão certo, mas outros infelizmente não dão certo, dão errado. Uma coisa que não era para acontecer no sistema religioso, já que ali existe a presença de Deus, segundo eles. Segundo eles, aquele é o ambiente, aquele é o lugar de Deus. Então essas coisas jamais poderiam acontecer. Um casamento então que Deus uniu as duas pessoas não era para desfazer em hipótese alguma. Só que quando isso ocorre, a culpa é do casal, não é de Deus. Então vemos que existem doutrinas que não encaixam, não se enquadram nem sequer nas escrituras que eles têm em mãos, que eles dizem acreditar. Mas é porque o ensinamento está errado. O jugo desigual não tem absolutamente nada a ver com um conhecer a palavra e o outro não. E sim, os dois encarregar a mesma carga, andar em equilíbrio, os dois trilharem os mesmos caminhos. Mas para isso é preciso disciplina, é preciso mudança, abrir mão de algumas coisas. É preciso escolher estar com aquela pessoa, escolher mudar os hábitos ruins, caminhar, fazer planos, ter metas e os dois trabalharem juntos para conquistá-las. Muitos outros fatores também que eu abordarei em vídeos futuros, como ciúmes e alguns outros fatores, acabam também com muitos casamentos, pois faz com que as pessoas não trilhem juntas, não carreguem a mesma carga. Então esse tipo de assunto e muitos outros assuntos é os próximos temas aqui do canal. São esses assuntos que eu trarei aqui para poder ajudar muitas pessoas, assim como eu passei muito por isso, aprendi muito e tem muitas coisas que não está sobre o nosso controle. Mas sim, o que está sobre o nosso é o que podemos fazer, e o que está sobre a outra pessoa é o que ela pode fazer, e assim os dois entrarem em acordo em caminhar juntos. Quando um deixa de fazer o que é para ele fazer, vai acarretar em muitos fatores também, em muitos fatores que irão trazer problemas para o relacionamento. Então é preciso mudar, é preciso muitas vezes
reconhecer o erro, reconhecer que está errado, onde está errando, para poder mudar. E não só jogar a culpa no outro. Porque no relacionamento, provavelmente os dois têm culpa. Um joga a culpa para o outro, mas ao invés de procurar um culpado, o correto seria solucionar o problema. E aí é que é o mais difícil, porque o orgulho também é um outro fator que destrói muitos casamentos. O orgulho ele é responsável para a pessoa não aceitar que está errada e que está errando, para sim mudar o caminho, mudar o jeito de pensar, mudar as atitudes, aprender coisas novas, aprender a mudança. Então, outro fator que nós abordaremos em outro vídeo, num vídeo futuro ou até mesmo numa live. Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, eu não vou abordar mais muitos assuntos. Eu espero que vocês tenham entendido e que tenha ficado muito claro o que significa jugo desigual e que não é o que a religião ensina, é completamente diferente. A partir desse ponto, quando a gente começa a entender esse ponto, que realmente nós devemos assumir quando estamos errados e se estivermos errados para poder mudar para melhor, não só nós, como a outra pessoa também, e procurar resolver os problemas. Qual é o problema? Como eu posso resolver? O que eu tenho que fazer? Como eu posso fazer? Todas essas perguntas eu abordarei em próximos vídeos. Todas as respostas que na verdade estão aí, só que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero cada um no próximo. Até o próximo vídeo, até lá!